Olá, muito boa noite para quem está acompanhando agora ao vivo aqui pela Rádio ZLZN, a rádio que é a cara do povo. E bom dia, boa tarde, né, para você que está acompanhando o podcast aí nas plataformas digitais, Spotify, Deezer. Muito obrigado pela sua companhia. Peço para compartilhar esse programa de onde você estiver ouvindo agora. A gente está falando e vai falar sobre o Amazonas, um dos estados mais bonitos do Brasil. E hoje você vai viajar comigo, Jonathan Souza. A gente vai conversar aqui no podcast de hoje com dois empresários de peso para falar sobre empreendedorismo aqui no estado do Amazonas. A gente quer saber as dificuldades, né, de empreender, como gerar uma marca regional que seja levado para todo o Brasil. E quem vai falar muito bem sobre isso aqui é o Dan Israel, ele que é proprietário da loja Camisa de Roupa, a marca Os Barés. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Quero agradecer o convite ao Jonathan e toda a equipe aqui da Amazonas Incrível. Boa noite a todos aqui da mesa também. E olha só, para fazer aqui parceria com o Dan, que vai falar com a gente, é a Amanda Campos. Ela é empresária também e ela já dominou uma zona inteira da cidade, colocando óculos aí de grau, de sol em todo Manauara. É a Amanda, ela é proprietária da Óticas Amandas, que dominou aí a zona centro-oeste da cidade. Muito bem-vinda, Amanda. Boa noite, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. E é isso. A Amanda tá um pouquinho nervosa, fica tranquila, Amanda. Ai, olha só, aqui do meu lado, diretamente de Tefé, rapaz, tava passeando, né? Meu amigo Wilson Roger, empresário, dono da agência de turismo Roger Tour. Bom, bem-vindo de volta, Roger. A viagem foi boa, amigo? A viagem foi ótima. Boa noite a todos que estão ouvindo. Mais um episódio aí do podcast Amazonas Incrível. Uma satisfação muito grande poder falar sobre o nosso Amazonas e agradecer também aos convidados de hoje. Com certeza vai ter um super bate-papo aí. Vamos conhecer um pouco mais quais são os desafios de empreender no Amazonas. É isso aí. Então, todo mundo já está familiarizado, já ouviu a voz de todo mundo aqui. Vamos começar aqui o nosso bate-papo para falar sobre empreendedorismo. E o cara que perfeito aqui para falar sobre marca, sobre uma marca regional que leva não só o nome, mas também as nossas frases, as nossas imagens. É a marca Os Barés, né? Uma marca de camisas que é muito popular não só no estado, mas fora do Amazonas, não é? Fora do Brasil também. Fora do Brasil, olha só que legal. Como é que surgiu Os Barés? Quando? E como é que foi isso? Isso vai ser uma viagem no tempo, né? Os Barés, na verdade, foi um sonho, um desejo, né? Desde a época que eu morava em Recife, né? Fui finalizar a minha faculdade de publicidade e propaganda na época, em 2012. Não, até me esqueci o ano, não vou nem falar em ano, né? Pra gente não entrar no mérito da idade também, né? Mas em Recife, né? E lá a cultura pernambucana é uma cultura muito rica, né? Muito forte, o povo é muito bairrista, né? E quando eu regressei para Manaus, né, me veio, né, junto também com a minha então esposa, né, na época, a ideia de a gente realizar a camiseteria. Com o intuito de valorizar a terra mesmo. A gente percebeu que Manaus é muito rica culturalmente, né, tem expressões muito fortes, tem dizeres populares e tudo mais. Mas a gente percebeu que o povo amazonense em si, ele tinha na época um certo receio, uma certa vergonha de dizer, né? Aquela vergonha de dizer, eu sou índio, eu sou caboclo, né? Tinha vergonha de ser amazonense, né, rapaz? E eu, como bom amazonense, eu sempre gostei muito da minha cultura. Quando morei fora, no caso, em outra cidade, em Recife, né? Sempre gostava de falar que eu era amazonense, né? O pessoal até bagunçava, por que tu fala chiando, mano? Fala que nem homem, né? Eles tinham o costume de falar aquele jeito arretado de si, né? E eu sempre gostei muito da minha cultura, gostei muito de peixe, gostei de farinha, né? Gostei dos dizeres regionais, do teleso, né? Isso, por que não colocar isso para camisa, né? Para o povo começar a estampar, né? Essas frases, estampar a sua cultura, né? Dizer, pô, sou do Amazonas, né? Eu não tenho vergonha de ser do Amazonas, né? O maior estado do Brasil, né? O estado natural aí com uma vasta floresta, com uma natureza belíssima, né? A gente não tem do que ficar com vergonha. Mas naquela época o povo, a gente sentia que ele era meio receoso, né? E, diferente dos nossos vizinhos. Ninguém conseguia andar com uma camisa que teleso, né? Não. Tanto é que a gente começou essa ideia e a gente está até hoje lá na Feirinha do Eduardo Ribeiro. A gente começou, na verdade, como um hobby. A
A gente vendia para amigos, para colegas, né? O pessoal achava engraçado. E eu me lembro do nosso primeiro domingo, né? Na feirinha do Eduardo Ribeiro. O pessoal, a gente estava com 10 estampas mais ou menos na época. E o pessoal olhava para as estampas, ria, achava engraçado, né? E aí a gente pensou, pô, tem que criar uma camisa, né? Acha engraçado, mas não leva, né? Porque só fazia olhar, ria e ir embora, né? Não comprava a ideia. E os turistas que começaram a comprar a ideia, né? E aí com o tempo a gente percebeu, pô, a gente tem que fazer uma pegada mais turística e tal, né? E sempre implementando assim um jeitinho mais regional e tal. E aí foi vingando a ideia, foi crescendo. Foi quando saiu aquela campanha, né, de Star Wars, coisa assim? Sim. E o que ajudou muito, acho que o amazonense em si perdeu um pouco dessa vergonha de ser amazonense, de mostrar esse valor, foi a chegada da Copa em Manaus, em 2014. Né? Todo aquele processo, a construção da Arena da Amazônia. E o pessoal começou a abraçar essa ideia de fato, né? De ser um amazônico, de morar no meio da floresta, né? De ser um índio, ser um caboclo, enfim. E a gente percebeu na feirinha do Eduardo Ribeiro que o povo foi mudando a mentalidade, né? E o pessoal começou a vestir de fato a camisa, né? E então, a partir dali, a gente tomou o segundo passo, né? Que a gente abriu a nossa primeira loja, né? Que foi no DB da Ponta Negra. Pode fazer comercial aqui de supermercado? Não, fale não. Foi um supermercado grande ali na Ponta Negra, né? Ali mesmo. Ninguém sabe. Nem tem uma arara. Tem uma... Que é regional, né? É um pássaro lá. Mas o movimento lá, fala a verdade, o movimento lá era meio devagar, né? Não era não. Era não? Era agitado. Era agitado, né? E lá que na verdade deu uma alavancada, né? Outros meios de mídias mesmo, né? Foram atrás da gente para fazer emissores, tá? Fizeram reportagens também na época. Foi bem legal, né? E quando estava chegando próximo à Copa, um shopping, né, que eu não vou citar o nome, convidou a gente para ir para o shopping também. E aí a gente abriu o nosso segundo ponto, né? Um shopping que representa o Amazônia, né? Isso, literalmente. E aí, durante a Copa, nós fomos convidados para ir para outro shopping também. Né? Um shopping bem manauara, com a cara do Amazonas, entendeu? Bem manauara, sim. E lá a gente também implementou a nossa ideia, né? E foi muito bom, né? Foi muito bom. E depois disso a gente abriu uma loja também no centro da cidade, próximo ao Teatro Amazonas. Mas aí começam os desafios, né? Começam os desafios. Mas é só para eu estar falando? Não, calma, a gente tem muito tempo ainda. Rapaz, é engraçado, né, ele falar sobre isso. O Roger não é do Amazonas. Agora tu pensa assim, o Roger não é do Amazonas. Roger, com o que você trabalha? Qual é a sua profissão? Eu trabalho com agência de viagem. Na verdade, sou do Maranhão, sou nordestino. Legal. E aí fiz o contrário de você. Saiu do Amazonas e foi ali para Recife, né? Sim. E eu saí do Maranhão, inverso, e vim empreender aqui no Amazonas muito cedo. Eu acho bacana esse teu trabalho, porque a gente tem discussões ao longo dos anos, né, levando o manauara, o amazonense, para conhecer outros destinos do Brasil. E aí eu estava em Florianópolis, lá na feira, no Mercado Central de Floripa, tem também uns quiosques que vende as camisas relacionadas aos dizeres do Sul, tem bar, eu até comprei uma, eles falam muito bar, tchê, né? E quando eu comecei a olhar, o olhar diferente, em Maués também tem uma pessoa que trabalha lá que faz esse trabalho nas camisas, e eu acho muito interessante você enraizar isso, né? O teu trabalho para mim é muito importante porque, de certa forma, padroniza uma questão regional que, como você mesmo falou, muitas pessoas ainda eram tímidas de falar que eram amazonenses. Geralmente eu participo de feiras em outros estados, e aí quando a gente fala, não, eu sou do Amazonas, as pessoas já começam a despertar, querendo ou não, uma curiosidade de vir saber como é que é, no Amazonas como é que é, só tem índio, como é que é lá a cidade. Então a gente acaba 6 anos de canoa na rua? 6 anos de canoa, todo mundo anda só com a folhinha aqui cobrindo as partes. E aí a gente sempre explica que, querendo ou não, uma cidade, a Manaus é uma metrópole, e padronizar isso, patriotizar, na verdade, essa é a palavra no sentido amazonense, faz toda a diferença quando você conhece outro estado. E o teu trabalho é muito bacana, porque aí faz com que o próprio amazonense tenha prazer de
usar os dialetos que nós temos aqui na nossa região. E aí eu vim empreender o Amazonas com turismo e a gente viajando por aí. Fortaleza também tem. Eu conheci um cara de uma marca lá que é justamente os dizeres locais. E é muito bacana essa interação, viu? Loucura, né? O cara sair de outro estado e vender o Amazonas aqui. O Amazonas, é verdade. Show, Roger. Olha só, o John falou que a maior dificuldade quando ele começou era as pessoas comprarem o produto por ser regional, né? O produto que fala sobre o Amazonas. Então, naquela época, as pessoas eles ficavam retraídos com isso, né? Agora a Ótica Amanda, que tá fazendo um ano, né? Fazendo um ano aí em cada unidade. Qual foi a maior dificuldade para começar o empreendimento? Porque o empresário aqui, a gente sabe que às vezes ele tem certas dificuldades, né? Como criar uma marca, como é que vai investir nela e como fazer as pessoas irem até ela comprar, né? Que é, querendo ou não, o que todo mundo quer, né? Um bom empresário é aquele que mais vende. Sim, e a gente abriu as lojas bem na época da pandemia. Logo depois, eu amo o Amazonas, amo essa pegada amazonense. E eu acho que eu cheguei a falar pro Jonathan que um pouco antes de eu abrir as lojas, eu tinha feito um evento gastronômico com essa pegada amazonense, né? Que foi o Manauara Chef. Foi bem no final de 2019, antes da pandemia, e eu tinha investido ali. Foi algo assim que nossa, vai pra frente. A gente terminou o evento e nós já tínhamos 4 edições marcadas. E aí foi quando veio a pandemia. Então você era da gastronomia e migrou para essa área de ótica? Não era da gastronomia, não. Eu só era investi no evento. Ah, entendi. Mas aí eu chamei várias pessoas da gastronomia e a gente levava essa pegada bem amazonense mesmo, de falar nas redes sociais, né? É uma coisa que eu amo. Mas como é que foi, assim, o evento? Agora eu fiquei curioso. O evento, como é que foi? A procura? Galera foi? Nossa, foi um sucesso. Foi um sucesso. A gente fez lá ali no CSU do Parque 10. Foram 3 dias, foram sexta, sábado e domingo. Foi um sucesso. Tanto que quando terminou, a gente já tinha 4 edições de pessoas procurando a gente para fazer em locais diferentes em Manaus. Era né? uma feira gastronômica? Foi uma feira gastronômica. E aí, veio isso no final, foi em dezembro de 2019. E aí veio a pandemia, lá para fevereiro, março, né? E nossa. Dia 25, lembro como se fosse hoje. Sim. Nossa, aí foi tudo por água abaixo, meu coração acelerou, porque o evento tinha sido um sucesso, então ia ser algo que iria, né, aumentar cada vez mais. E aí eu passei um ano ali no meu Deus, o que vai ser, né? Eu acho que todo mundo, né? Na época de 2020 era tudo incerto, o que vai acontecer daqui pra frente. E aí, no início de 2021, aí no final, eles ainda não tinham liberado pra acontecer eventos gastronômicos, né? E aí, quando foi no final, eu já tava bem triste, aí começou a segunda onda da pandemia. E aí, meu pai, eu tava com dinheiro pra investir, meu pai falou assim, o que tu acha uma ótica? Aí eu fiquei assim, por quê? Não, tem um amigo meu querendo vender, e aí eu acho que a gente pode investir. Porque ótica não é algo, óculos você não compra só por, vou ali comprar óculos de sol, é uma necessidade. É verdade, né? Isso daí. É uma necessidade. Então, você investir em algo na pandemia tem que ser algo que seja uma necessidade. Não pode ser algo fútil, porque aí você pensa que você não vai precisar, será que vai? Aí fica uma coisa assim... Acho que até minha visão piorou na pandemia. Né? Porque ficou mais no celular, mais na TV. Pronto. Aí seriado, pronto. Né? Não. Era muita série pra assistir. Era muito. Não tinha nada pra fazer, né? Nossa, eu acho que eu zerei muitas séries, olha. Como é que foi pra vocês, Dan? Na pandemia, porque o shopping fechou, né? Não tinha mais como as pessoas irem lá comprar na loja física. Foi um desafio. Para muitos empreendedores, né? Foi um desafio a pandemia. Principalmente quem não mexia com alimentação, né? E também era da área de saúde, no caso, né? Que era o nosso caso, né? Então a gente teve que se reinventar, né? A gente teve que mudar um pouco também o nosso mix, ampliar um pouco mais o nosso mix também. A gente entrou com outros tipos de produto. Aí, tá bom? E entramos com outros produtos também, né? E teve que ampliar para... Colocamos canecas, colocamos bolsas, né? E começamos a atender via delivery, né? E
teve que reduzir o quadro de funcionários, no caso, né? Foi a parte ruim, mas... Tá bom aqui? Falar um pouquinho mais aqui. Aí. Tá bom? Show. E aí a gente teve que reduzir o nosso quadro de funcionários também, né? Foi uma parte triste também. Mas a empresa conseguiu se manter, né? Ficou no 0 a 0, digamos assim, né? Tivemos que negociar com o shopping, né? E tudo mais. Que aluguel de shopping... Mas vocês pagaram o aluguel na pandemia? Eu já ia perguntar. Eles isentaram a gente um certo período, né? Mas os condomínios continuaram normais. Continuaram normais. Aí, para quem já teve loja em shopping ou quiosque, sabe que loja de shopping é pesado, né? É verdade. Quando tem dezembro, eles dobram, né? Colocam 13º do shopping. Então, não tô faturando mais, não. Peraí. Mas faz parte, né? Faz parte do negócio, né? Mas foi um desafio, né? E a gente conseguiu sobreviver, né? Nesse período, né? Então, teve um porém também que eu estava distante. Né? Eu estava morando em Brasília. Então, você gerenciar um negócio distante é mais complicado ainda. E aí, tive muito apoio da minha irmã, né? Nesse período também, ela pode gerenciar, administrar, né? Às vezes, perde alguns cabelos, né? Ficava meio louca, o que eu faço, né? Mas acabou ainda dando tudo certo no final. Isso é normal do empreendedor, viu? Brasileiro, agora perder alguns cabelos. Não montou uma filial lá em Brasília, rapaz? Tem bastante político lá pra comprar. Lá tem bastante político. Dava pra fazer até uma linha específica pra eles. A gente até pensou em montar os candangos, né? Tem os barés, os candangos, aí montava outro em Recife, os arretados, né? Ia expandindo, né, os negócios. Mas lá eu cheguei a implementar essa ideia, né? Só que o brasiliense, ele tem um perfil diferente do amazonense. Eles são muito dados à moda, assim, eles são muito vaidosos, né? E eles gostam de coisas de grife mesmo. E as pessoas lá, por serem pessoas de outros estados, em sua maioria, elas não têm raiz ali no DF. Melhorou? Não tem raiz ali no DF. Então, eles estão muito ligados a outras culturas. As pessoas não têm uma afinidade muito grande, assim, com o Distrito Federal, no caso. Não sente orgulho de... Não tem muito orgulho. Não, mas eu digo fazer uma filial lá, 2 barés, só com frase amazonense. Mas seria o público amazonense morando em Brasília, né? Seria para atingir esse público? Eu não sei, mas tem um grau de pessoas... Porque, assim, a minha irmã vem pra São Paulo, vem de São Paulo uma vez no ano. E ela vai aqui, ela leva todas as minhas camisas... E vai também comprar e dar de presente lá. E as pessoas adoram. Pelo menos lá onde ela mora em Campinas, né? Então eu queria saber se tem isso, né? As pessoas veem, tipo, achar engraçado. Assim, ensinando o Darth Vader ensinando de peixe. O cara olha e gosta. Sim, eles podem achar engraçado, como acontece aqui, né? Mas eles estão dentro do âmbito aqui, né? Cultural, né? Estão envolvidos com isso, turista quando está aqui, né? A gente tem uma procura razoável fora do estado, né? Tem muitos amazonenses que moram fora do estado e às vezes também querem presentear um colega, né? E eles fazem essa demanda e a gente envia. Mas, por exemplo, tá em outro estado, os barés têm um pensamento de estar em outro estado, como o Pará, né? Que está mais próximo aqui a gente, como Roraima, Rondônia, região norte em si, né? Que dá para pegar os dialetos e brincar, né? O paraense, então, tem outros dizeres até mais fortes, eles são bem barristas. Agora, lá no DF, se a gente fosse colocar os barés, por exemplo, lá, eu acredito que o pessoal ia olhar assim e ficar meio... talvez não fosse entender. Entendi, é provável, né? Que as pessoas leiam e não entendam, né? A piada. E aí entra a parte financeira, né? Tem que ter um retorno em relação àquilo, né? O custo. Mas... A Amanda, são 4 lojas hoje, né, Amanda? São 4 lojas. São 4 lojas, todas na mesma zona, olha só. A gente fala aqui com o Dan sobre... Não são todas na mesma zona, não. Não? Na Centro-Oeste são 3, São 3 e a outra é na Zona Oeste, não é isso? É do Campos Salles. Campos Salles, isso. Então, Dan acaba de falar sobre essa dificuldade de levar a marca para outro estado, né? Porque talvez as pessoas não queiram, assim, não entendam muito a piada. Mas na relação da ótica, como é que é? Porque querendo ou não, você faz ali um mapeamento em cada bairro, né? De uma zona. No caso, é o meu sonho, né? Levar a ótica também para outras cidades. Mas primeiro aqui,
né? A gente está inaugurando daqui a um mês uma na Djalma. Legal. Né? Olha. E assim, a ótica, como eu falei, é uma questão de necessidade, né? Não é algo assim que, infelizmente, hoje na pandemia, quando eu pensei assim, o que nós vamos abrir depois da pandemia? Algo que gera necessidade. Porque você vai e troca um óculos porque você precisa, né? Você tem ali problema de vista e às vezes a pessoa nem quer mais tá com dor de cabeça, principalmente na época da pandemia, muita dor de cabeça, dor nos olhos. Então, é algo assim, não é a mesma venda como seria se a gente não estivesse passando por uma crise, uma situação bem difícil, né? Ainda é bem difícil, a gente tem que estar ali negociando, tem que estar mostrando realmente para o cliente aquilo que realmente ele precisa, não necessariamente ali algo que ele... vou comprar só por comprar, não. Porque há uma diferença muito grande quando você compra uma lente só para você enxergar. Hoje a gente vende também tratamentos, né? Que é para quem usa muito celular, computador, notebook. No caso dela ali, eu já vi que a lente dela é uma lente própria para quem usa, né? Isso. Né? Para computador. Eu já consigo identificar só de olhar de longe, assim. Uma das melhores. É uma das melhores que tem. Então, foi lançamento, assim, para computador. Então, você coloca, assim, um laserzinho, né? Fizeram contigo? Sim. E aí você consegue ver que é algo que vai tratar. Ela não tá apenas enxergando, ela tá tratando a visão dela. Né? Legal. Então, a gente tenta levar isso pro cliente. Olha, não é algo, vai ser mais caro, não. É o que você precisa. Porque senão você só vai enxergar e você não vai estar tratando ali a sua visão. Então, é difícil, né? Não é fácil, porque nem todo mundo está querendo... pensa em você, será que eu preciso mesmo? Será que eu não preciso? Vou levar ali o mais baratinho só para... Ainda tem um fator, né? A pessoa ainda pode manter o estilo, né? Tem vários modelos diferentes. Tem a estética também. Tem estética, Sim, né? Hoje, porque assim, né? Eu uso óculos desde os meus 10 anos, né? E aí, desde os 10 anos de idade, então, o meu grau é 7. Então, Caramba. às vezes, eu pegava assim... Então, eu pegava assim... Agora Um pouquinho, é um pouquinho alto, né? Um pouquinho não, é bastante alto. Eu tenho miopia e astigmatismo, né? São 2 deficiências visuais. Mas, Amanda, deixa eu Então, fazer uma quando pergunta, desculpa, já para não perder muito essa linha do raciocínio, porque assim, se você for colocar por prioridade na pandemia, vem aí farmácia, Alimentação, né? Vem alimentação, farmácia, distribuidora, supermercado, foram assim empreendimentos que inflaram, né? As pessoas precisavam se alimentar, as pessoas precisavam de remédios, muito remédio, então com certeza os preços inflaram. E aí a questão da ótica, eu vejo que você falou muito bem nessa questão de uma necessidade que as pessoas procuram devido a passar muito tempo em frente à televisão, enfim, muitas pessoas ficaram em casa e assistindo séries, enfim. Mas dentro do teu mercado, você fez uma análise de mercadológica de dizer assim, uma tendência também além de alimentação e medicina é a ótica, porque assim... pouco se viu abertura, pelo menos eu que não sou da área, pouco se viu abertura de óticas na pandemia, e sim de farmácia foram campeando, distribuidoras, alimentação. E você trouxe uma visão totalmente diferenciada, eu achei isso bacana, entendeu? Sim. Na verdade, eu cheguei a pensar no caso de comida, né? Drogaria e tudo mais. Mas como eu já uso óculos desde os 10 anos, eu pensei assim, eu tenho que trocar anualmente. Então, eu fiz uma pesquisa. Quantas pessoas trocam de óculos por dia, por mês, por semana, por ano? Né? Então, eu já vou ter um público certo. E fora aqueles que vão começar a usar, né? Que aí vem todo dia, nossa, eu vou fazer o exame, mas eu não sabia que eu teria um grau e sempre dá um grau. Então, eu pensei nisso. Né? Eu falei assim, é um público que eu já tenho, né? Agora eu vou ali, rodar ali na zona... no Lírio do Vale, Alvorada, quantas pessoas aqui em Manaus usam óculos? Quantas pessoas precisam? Então, quantos por cento... eu fiz uma pesquisa, era 70%. Então, quanto eu posso pegar, tipo assim, 1% do Lírio do Vale, 1% da Alvorada, 1% da Compensa, 1% do Campos Sales? E aí eu já consigo manter a minha loja, consigo ter um lucro. Legal. Né? E pensando também totalmente a longo prazo. Né, esperando, a pandemia não vai durar para sempre, então vou aumentar, né, tanto que em um ano de loja
eu pensei assim, eu vou apenas vender. Hoje eu quero transformar a minha loja em uma marca. Perfeito. Né? Porque eu acho que a gente já passou, graças a Deus, desse momento precário aí. No tempo que eu iniciei, que foi logo no fim da segunda onda, né? Então, e hoje a gente só tá aumentando. E deu tão certo, porque assim, ela abriu 5 lojas em um ano. É engraçado vocês falar isso, olha só, eu vou contar aqui uma história. No meio da pandemia, eu resolvi reunir com um amigo e a gente montou uma pizzaria. O cara muito famoso aqui no Imediato, o Morcegão, a gente montou uma pizzaria de um tipo de pizza que eu vi em São Paulo, que era aquelas pizzas de cone e tal. Eu falei assim, vamos montar uma pizzaria aqui. A gente comprou todo o equipamento e tal, trouxe de outro estado, né? Aí só que o que acontece? A pandemia já vinha diminuindo, né? Então eu já pensava assim, a gente vai poder abrir e receber cliente. Acabou que a pandemia aumentou, a situação piorou, a gente não podia abrir e só fazia delivery, né? Só que eu não sei andar de moto, eu não sei pilotar, não tenho moto. Então a gente chamava alguns motoboys, os motoboys sempre furavam com a gente. E acabou assim que deu certo. Por incrível que pareça, deu certo. Tinha muita gente que pedia e tal, porque o pessoal tava em casa, né? E via algo diferente, algo novo. E tinha um pedido muito grande. Acabou que a gente fechou, que a gente não aguentou. A gente acabou que fechou a pizzaria. Tinha mais demanda do que oferta. A gente tinha mais demanda do que oferta. Isso, a gente tinha muita demanda e a gente não conseguia atender todo mundo. Aí acabou que as pessoas começaram a reclamar. Aí eu falei, mano, vamos parar que isso aqui vai acabar com a gente. Então a gente acabou por desistir, né, de investir. Eu acho, dou até os parabéns pra Amanda, né, de fazer esse tipo de trabalho, porque, meu irmão, o cara investir aqui no estado, acho que quem foi que falou aqui, acho que foi o Wildney, né, que ele falou que o cara investir aqui na cidade já começa com 3-0. Já começa com 3-0. Foi muito interessante essa frase dele. É isso mesmo, então eu acho que investir aqui não só uma dificuldade, mas é um risco bastante grande, né? Dependendo. Olha, o Dan fala que quando ele começou, as pessoas tinham vergonha de ser amazonense. Hoje elas ainda têm, mas hoje tem mais orgulho, né, de andar com uma camisa. Sim. Isso que é legal. Agora, na época também teve além do processo da Copa, né? Lançaram uma campanha, não sei qual foi o governo, não me lembro mais, não me recordo, né? Mas teve aquele. Tem orgulho de ser amazonense, né? Aí parece que o pessoal começou a aderir de fato, né? Esse orgulho de ser amazonense. Mas tem uma curiosidade com a Amanda. Tua concorrência, como é que tu lida com ela nesse período? Porque... Eu já ia perguntar isso, rapaz. Então, eu me via como cliente. Ali, além de empreendedora, eu pensava ver o que eu quero como cliente. Então, o que eu tinha dificuldade quando eu ia trocar meus óculos eram armações. Armações diferentes. Como eu comecei muito nova, eu sempre usava aqueles pequenininhos de velha. Pessoas mais experientes. Pequenininho assim. Olha, rapaz, cuidado. Aí eu ficava assim, então o que eu pensei? Vou viajar e vou trazer armações bem diferentes. Legal. Então eu vou investir nisso, porque aí eu comecei a trabalhar assim nas redes sociais. Não apenas uma necessidade, mas uma personalidade. É o seu slogan. Então, não apenas, mas a personalidade. Então, qual é a tua personalidade? Qual é o teu estilo? Então, escolhe um óculos de acordo com o teu estilo, com a tua personalidade. Já que você precisa usar, então não usa qualquer coisa. Verdade. Usa algo que combine com você, que vai conseguir mostrar pro outro também um pouco da tua personalidade. Então, comecei a trabalhar isso para diferenciar. E uma coisa, eu fiz reunião com eles agora essa semana, e eu sempre falei, não tem medo. A gente tem várias, ali no Nido do Vale a gente tem uma atrás da outra. Mas o que acontece? A gente tem armações diferentes que, às vezes, eles rodam em várias, mas no final eles vão lá com a gente. Por quê? Porque a gente tem algo diferente que vai trazer para eles, né? Hoje eu não quero ficar bonita, eu quero mostrar alguma coisa bem legal. E tem gente que não pensa. Eu acho que muitos hoje no ramo óptico são pessoas assim um pouco que às vezes eles não se atualizam. Então, eles não levam, já estão ganhando muito dinheiro, porque quando você faz uma marca, né, como muitas óticas famosas, hoje o que eles vendem? Os mesmos produtos. Os mesmos produtos de... Não, o que eu falo é uma palavra... os que a gente compra, os mesmos... A gente compra nos mesmos fornecedores. Uhum. Nós compramos nos mesmos fornecedores, mas se você for colocar o meu valor com um deles, o deles são mais alto. Uhum. Por que os deles são melhores? Não, a gente compra com os mesmos fornecedores. A diferença é que ele já tem o nome.
nome no mercado. Então, eles se apoiam nisso e poucos deles, por deixarem nas mãos, assim, de outras pessoas, acabam não investindo ali também na qualidade e fica ali só com o nome, com a marca, né? Então, hoje, quando eu comecei, eu falei, vou vender. Agora eu quero transformar numa marca, mas sem perder a minha essência e a personalidade, que é o que eu quero mostrar pro meu cliente, entendeu? Entendi. Isso é muito legal. Falando em concorrência, né, Dan? Você foi aí, eu acho que posso dizer que foi o pioneiro, né? Criar uma marca que fale, que destaque nossas frases regionais, peixe, etc. Mas veio muitos outros depois. Inclusive, no mesmo shopping, eu acho que tinha umas 3 lojas muito parecidas, né? Como é que qual é a tua relação, assim, com a concorrência? Uma coisa que eu tenho que parabenizar... Vai lá reclamar assim, ei, meu irmão, tá me copiando. Olha aí, tem mais histórias aí. Ixi. Conta aí, a gente quer saber. Dava pra trazer ele aqui pra gente começar a debater. Então. Eu não vou falar, mas eu pensei, sabia? Eu nem só conheço o teu, então nem sei. É uma pegada geek, né? Uma loja assim. Olha aí, ó. Eu pensei em trazer no mesmo dia, assim, eu queria botar um embate. Bota os dois aqui. Mas depois eu pensei, não vamos fazer isso não. Não, mas eu sou um cara completamente da paz, assim. De guerra, deixa ela com o Putin lá, que já chega. Mas, assim, uma coisa que eu não posso, tenho que ressaltar, um dos diferenciais frente aos nossos concorrentes mesmo é o atendimento, né? Sempre foi o atendimento. Desde o início, quando estava eu com a Alaine, né? A Alaine, então, ela treinava os funcionários, no caso, as colaboradoras, né? Para sempre ter um padrão de atendimento. Porque eu acho que hoje no mercado amazonense, no geral, o atendimento é complicado. É crítico. É crítico. Em setembro agora do ano passado eu fui para São Paulo, né? E fui visitar uma região... Não, fui visitar algumas lojas lá, que eu fiquei, cara, encantado assim com os atendimentos, sabe? Até no posto de gasolina o cara veio, abriu uma patrão, deixou eu limpar seu vidro aqui, quer colocar água no... Sério? Encheu os pneus do carro de cara, só pedi pra colocar gasolina. Em que parte de São Paulo tu tá? Eu era Moema ali. Tá. Mas, assim, o atendimento ele faz toda uma diferença, porque ele valoriza a marca. A marca, ela só é uma marca, né? Se não tiver as pessoas envolvidas, né? Então, a cara do seu negócio são seus funcionários, são seus colaboradores que estão ali na frente. E isso ficou bem evidente com uma funcionária nossa que se destacou muito, que é a Fabiana. Que eu acho minha amiga, Fabiana, gente boa. Inclusive, eu ia comprar muito por causa dela, não vou mentir. Eu passava no shopping, né? Eu saía da faculdade, às vezes eu gostava muito de ir no cinema. Então eu ia no shopping, passava com ela, a gente conversava um pouco e tal. Ela falou assim, ei, tu vai comprar essa marca, essa daqui, essa aqui é nova e tal. Eu falei, amanhã eu passo aqui. Aí às vezes eu comprava mesmo só pra ir lá conversar com ela, a gente conversava muito. Falar mal dos outros. Falar mal dos outros, falar mal do patrão também. Isso aí eu não vou dizer. Mas então a gente sempre trabalhou o atendimento. A Fabiana sempre teve essa convicção de que ela era a cara dos barés, né? Ela que representava os barés, né? Então... os nossos colaboradores, que a gente chama, né, que representam a empresa, né? Então não adianta ter só uma marca lá e deixar a marca solta lá, achando que o pessoal vai atender de qualquer maneira e vai ser que a marca vai decolar. Não, se não começar pelo atendimento de fato do vendedor, de ter consciência de que ele representa a marca, que ele é a cara do negócio, o negócio não vai para frente. Então a gente tem que ter, como donos do negócio, tem que deixar isso explícito. É verdade. Tem um... Vocês reúnem antes lá na Ótica Amanda, olha, meu irmão, você tem que tratar o cara bem aqui, dar o café, dar picolé, o que tiver aí dá pra ele. Eu comecei a trabalhar um novo método com os meus colaboradores, né? Eu comecei a fazer com que eles pensassem, como eles agissem, como se a loja fosse deles. Espírito de dono. Né? Então eu comecei a trabalhar isso neles, tá? Aqui a Jéssica, e deu super certo, eu fiquei muito feliz. Eu falei, essa loja aqui não vai ser mais... a loja da Amanda do Lírio do Vale, né, que a Jéssica trabalha no Lírio do Vale, por exemplo. Vai ser a loja da Jéssica e da Leude. Vai ser a loja de vocês. Então, quando vocês vão me falar qual a promoção que vocês querem, vocês conhecem os clientes de vocês. Então, Então, comecei a trabalhar isso neles, né? Então, eu comecei também, por exemplo, porcentagem de vendas. Não vou te dar mais porcentagem, tu vai ter uma participação nisso. Legal. Né? Tipo associar, isso.
Então, as vendas fizeram assim, ó. E eu fiquei muito feliz. Então, cada colaborador ele já tem ali a identidade deles, os clientes dele. Então, eles começam a trabalhar. Eu vejo uma pessoa com cara feia, já uma pessoa que ela vendia bastante, mas o atendimento dela era péssimo. Tchau. Entendi. Vai com Deus. Entendeu? Porque... Cara feia é fome, né? Às vezes, como eu falei, cara feia, às vezes o cliente ele vai porque ele precisa daquilo, mas ele não volta, ele não indica mais. Entendeu? Tem um restaurante aqui perto que a equipe aqui sempre ia almoçar. E assim, ele era um restaurante mais barato. E olha, a gente tá até rindo já, né? Aí era o seguinte, a gente chegava lá e perguntava assim... o que tem aí? Aí a atendente falava assim, você sabe ler? Sim, tá escrito ali. Ah, beleza, obrigado. Atendimento 100%. Aí a gente às vezes voltava lá, assim, por falta de opção, porque a gente sentia almoçar tarde, né? Então tava aberto até tarde. Mas só que assim, quando alguém perguntava assim, rapaz, tem um restaurante ali. Mas assim, a atendente, ela... Atendimento VIP, né? Daquele jeito. Eu sou do tipo que eu posso amar ali, por exemplo, a comida, mas eu sou mal atendida, eu nunca mais volto. Nunca mais. Para mim, o atendimento realmente, como ele falou, é algo... É o cartão de visita de qualquer empresa. Não tem como não sair. Quando um cliente fala mal, né? Ele não fala mal, ele fala para bastante, né? Sim. Pro público. Para 10 vezes mais, né? Então você não tá perdendo um cliente, né? Pode estar perdendo 10. Sim. Né? Então... E o cara fica com isso na memória, né? Ah, tu comprou esse óculos na Amanda... Péssimo lá. Nossa, Deus me livre. Não, os barés, vixi, quase me batem lá na loja. Eu já tive um cara que ele tinha um problema, patológico, né? Que pelo meu atendimento, ele começou a me perseguir. Né, Jéssica? Aonde eu ia, ele ficava indo em loja em loja pra saber onde que eu tava. Eu ficava, meu Deus do céu. Ele não era um cliente, era um stalker. Ele sempre falava assim, porque ela me atendeu muito bem, eu quero ser atendido por ela. Eu ficava me escondendo. Ele tava apaixonado já. Não era mais o cliente, né? Já era o Joe do Yudi. Eu atendo assim como se fosse a melhor pessoa do mundo. E é pra mim, né? Claro. Cliente, pessoas. Aí tem gente que confunde, né? No caso, né? Dan, como é que é feita a marca, assim? Como é que vocês vislumbram, assim? Hoje, esse mês, a gente vai lançar uma camisa com o tema Y. Como é que é? Vocês se reúnem, vocês perguntam dos clientes? Até às vezes tem casos que clientes, né? Sugerem camisas, estampas, né? Eu já vi que você sugeriu um... Não, eu fiquei indignado uma vez, rapaz, lançaram lá que era pra escolher entre duas estampas, escolheram a outra, não escolheram a minha. Fiquei indignado. Não, tem que lançar. Mas normalmente a gente faz votação, né? Ou internamente ou externamente, né? As estampas mais votadas... Ele perdeu né? da Eu perdi. Olha, não foi tão boa assim, né? Mas ele me deu uma que foi boa, tô pensando seriamente. Olha aí, mas eu fiquei em débito contigo em relação aos concorrentes. Eu não tive nunca nenhum problema com os concorrentes. Quando os barés começou, até que já não existe mais, era o Caboquês Ilustrado, né? E o cara era um grande amigo meu, né? E amigo de infância mesmo. Quando eu voltei de Recife, eu até tinha dito pra ele na época, cara, bora... Ele já tinha essa ideia, né, também e tal. Só que a pegada dele era mais para um público nerd, digamos assim, né? Um público mais geek, né? E eu disse, não, que a gente tem que fazer uma linguagem mais popular mesmo, mais simples e tal. E acabou que a gente abriu os dois negócios praticamente juntos, né? De uma semana de diferença. E aí, na época, depois, quando eu estava num determinado shopping, né? Com a cara do Amazonas, ele estava outro com a cara do Caboclo Manauara, né? E aí... né, passou-se o tempo, né, a gente tinha metodologias de trabalho, de negócios diferentes também, né, acabou que ele não aguentou realmente assim, né, e a gente foi convidado para ir para o Manauara também, né? E com o passar do tempo, né, dos anos, teve um funcionário nosso, né, um caboclo Chibata, que ele resolveu montar um próprio negócio, né? Ele minha mão nessas coisas, né? Como é que ele vai falando aqui, né? Ele vai falando os nomes aqui. O próprio negócio. Sim, não, mas eu não. Mas de boa, eu nunca levei isso, eu levei sempre isso na esportiva, né?
Mas aconteceu outros fatos, outros episódios. Mas assim, que no deixaram caso ele do Caboclo Ilustrado, né, que falou que era teu amigo, Sim, o ele Marquinhos. ficou com raiva de ti, perdeu a amizade? Não, de jeito nenhum, né? somos amigos até hoje. É bom Ele quando se é mudou. assim, né? O ruim é quando o cara deve ficar puto contigo. Não. Até porque a gente, no caso, não roubou estampas nem criações de outros, né? Eu não tô falando nada aqui. Era perfil diferente, você falou, né? Sim, era um perfil diferente. Ainda bem que não acontece isso na agência de turismo, né, Rogério? Roubar cliente e tal. E como acontece? O que ele falou faz muito sentido. Geralmente, nós levamos o cliente para algumas discussões, aí o cara já chega aqui, já acha que já é uma agência de viagem, que ele vai formar um grupinho e aí abrir uma empresa assim do dia para outro e levar para os mesmos destinos. Isso acontece muito. E aí entra o que a Amanda falou sobre o diferencial, né? De você apresentar... Assim, não sei se vocês já foram no Sul, mas o Sul é uma escola de atendimento. Né? Quando eu cheguei a primeira vez de Gramado, eu disse, cara, a gente está anos-luz assim, atrasado do Sul na questão de atendimento, na questão de preparação. E isso muito, Amanda, desculpa, seu nome? Dan. Muito difícil. Baré, chama de Baré. Isso muito parte do empresário, né? Hoje a gente cobra muito que o atendimento do Amazonas não é um atendimento personalizado de qualidade, mas o empresário, quantas vezes ele para dar treinamento de atendimento ao cliente, ao seu funcionário? Então é algo que a gente deve pensar, porque fazendo um estudo aí mercadológico e também nessa questão de atendimento ao cliente, eu sou formado em gestão da qualidade, então a gente batia muito na questão de atendimento ao cliente, é isso. Às vezes o empresário não tem tempo de preparar a sua equipe para vender aquilo que ele tem conhecimento. Então, muitas vezes, não é porque o Estado tem dificuldade. Eu já viajei para outras cidades, eu sei que realmente o Amazonas é precário na questão do atendimento. Mas é na questão de quantas vezes o próprio empresário se capacita para passar esse conhecimento para os funcionários. Aí entra o que a Amanda falou sobre trazer essa importância de que o funcionário também é o dono da empresa. Sim. Isso é muito válido, viu? Eu cometi um erro quando eu comecei, que foi contratar pessoas sem experiências, né? Meu pai também é empresário e ele sempre me ensinou assim, treina do teu jeito. Então, todos os nossos empreendimentos eu treinava do meu jeito, nunca pegava pessoas com experiência. No ramo óptico, conhecer lente, saber o que você está vendendo é muito essencial. É assim, e foi algo assim que é uma coisa que demanda tempo. E foi um erro que eu cometi no início, foi pegar pessoas sem experiência. Nossa... Mas sabe que isso tem duas vertentes, né? Tem empresas que preferem pegar pessoas e formar. Sim. E no teu caso tem que ter o conhecimento técnico. Na minha, não. A gente prefere formar porque tem gente que vem com vícios. Eu passei a vida inteira pensando dessa forma. Não quero pessoas com vícios, quero treinar do meu jeito. Uhum. Só que a pessoa trocava lente, trocava o cliente. Meu Deus, então eu tive prejuízo. Aí vendia e botava uma outra. Vendia uma que brilhava no sol, né? Que ficava escura no sol, como se fosse aquelas pra ficar no computador. Inventava uma coisa, meu Deus, de onde tu tirou isso, mulher? No meu caso já foi o inverso. Né? A gente sempre priorizou, né, pegar pessoas sem experiência. No nosso caso e aí a gente treinava as pessoas. Amazonense. Isso, em geral, amazonense. Ou manauaras, né? Como você não entendi a pergunta? Que conhecesse da terra, valorizar a terra. Tem que conhecer, pô. Já pensou? Agora chega um gringo, aí fala assim, o que é ticar peixe? Aí vai assim, rapaz, eu não sei. Ticar peixe. Telés é menino. Mas aí, quando a gente foi pra shopping, a gente, bora mudar um pouco, né? Bora pegar pessoas com experiência, né? A gente pegou pessoas que tinham já vendido em outras grifes mesmo, assim, né? Tinham experiência em lojas de roupa, né? Até lojas também do amo de óculos escuros, não vou citar o nome aqui. Que tem a pimentinha. Isso, que tem a pimentinha. Que não arde. Foi a pior experiência, mano. Foi a pior experiência. Que eles já vinham com o vício, né? Do antigo trabalho e tal. E aí a gente queria ensinar, de hoje eles não concordavam, disse, gente, mas não funciona desse jeito, daquele e tal. Eu costumo... no nosso caso, né, nesse sentido, como não é uma coisa técnica, Sim. A gente prefere moldar mesmo a pessoa, né? Exatamente. Eu costumo dizer que vendedor é a raça mais perigosa que tem. É difícil de lidar, porque o vendedor ele tem que ser persuasivo, ele tem que ser manipulador, ele tem que te convencer. Aí eu falo, meu Deus, então é uma raça, a pior raça pra gente lidar é o vendedor. Olha só, muito legal. Queria saber uma curiosidade. A loja Os Barés, a gente pode esperar que ela tenha filiais aqui em todo o Amazonas, pelo menos em algumas cidades turísticas? A gente já tem um projeto de expansão, inclusive para a região norte, na verdade. A gente já recebeu, pessoas interessadas em Porto Velho,
Tem pessoas interessadas em Boa Vista, Roraima, no Amapá, né, em Macapá, Santarém e Belém, né? Então são projetos que a gente quer crescer, quer expandir o negócio, né? Tornar ele grande de fato, né? E as cidades do interior também, né? Mas as cidades do interior tem um problema hoje chamado de logística, né, ainda, né? Vida ao barco e tal. E isso encarece mais o produto, né? Então são coisas que a gente tem que ponderar. E que são coisas, mesmo de quando manda de avião para essas cidades capitais, né? Essas capitais, às vezes o produto fica um pouco mais caro, né? Era isso que eu ia perguntar. Se você acha que avião para outras capitais seria mais caro do que mandar por barco, a logística de barco não seria mais barato para você? Seria mais demorado também, né, o processo, né? Mas não, porque a quantidade, sim, entendeu? Entendi. Mandar 5 é diferente de mandar Você vai mandar, 100. Por exemplo, para Tefé, no caso, né? A pessoa lá, vou precisar aqui de 500 camisas, né? Vai ser diferente de uma logística, estou precisando aqui de 2.500 camisas aqui para Belém, entendeu? Entendi. É um processo então, diferente. Então, o público de vocês já é um padrão diferente na quantidade do produto para enviar para outros estados. Sim, né? Tem um limite mínimo? Tem um limite mínimo. Mas a gente tem um projeto também de trabalhar com revenda. Tem gente procurando para revender. Eu já pergunto isso. Hoje vocês têm a opção de franquia, né? Sim, tem opção de franquia e de revenda. Em Figueiredo, o pessoal está revendendo lá, né? E aí a gente está com o rapaz, se Deus quiser fechar conosco, né, vai ter uma franquia agora já aqui dentro da cidade também, né? Aí vai ser o nosso primeiro franqueado, de fato. Assim, então, Presidente Figueiredo não é uma franquia, é um revendedor. É um revendedor, legal. Presidente Figueiredo. E aí ele tem outro que é de Tefé, por sinal. Ele quer revender agora lá também. Parceiro nosso. Mas é um revendedor que, no caso, para revenda tem um limite, assim, tipo 100 camisas, 200 camisas. Isso. Para revenda a gente faz menor, né? Aí, por exemplo, tem gente que quer comprar no atacado, qual é o limite mínimo? A gente vende 20 camisas, né? A pessoa seleciona os tamanhos que quer, seleciona as estampas, e aí a gente faz um preço mais barato, né? Claro que não vai ser um preço como se fosse uma franquia, né? Que compra uma quantidade maior. Né? Pô, eu tava marcando, eu tava comprando de por um. Então, Amanda, pra gente fechar aqui, também tem aí os sonhos, a gente já falou que tá abrindo a loja nova na Djalma Batista, né? Já são 4, com essa da Djalma vai ser 5. Pensa em enviar aí a Óticas Amanda pro interior do estado? Sim, ou quer dominar mais bairros aí da cidade? Quero dominar os mais bairros. Mas a questão que ele falou de logística também é algo que... Porque, por exemplo, nos interiores aqui do Amazonas, é meu sonho levar. Né? Inclusive levar, tipo assim, médico para fazer, tipo assim, vamos fazer aqui exames e tal. Mutirão de exames, e aí, pessoal, porque é difícil eles virem para cá, né? Só que aí quando a gente vai botar na ponta do lápis valores, né? Deslocar um oftalmologista, a lente, que só faz aqui em Manaus, mandar para lá, você vai ter aquele cuidado, né? Porque é algo pequeno, quebra, coloca em cima, então... É uma coisa assim que é a se pensar, mas por enquanto, na verdade eu já pensei, só que eu já analisei todo e por enquanto ainda eu fiquei até nessa dúvida, a quantidade de óticas que existe no interior do estado, né? Ela falou aqui sobre a lente, imagina uma cidade tipo Paulim, Lábrea, que são 5 a 7 dias de barco, então dificuldade grande, né? Que é 9. E aí eles pagam valores absurdos, assim. Eu já acho absurdos alguns valores aqui em Manaus, eu acho. Mas como eu falei de início, né? Às vezes a marca, a gente tem os mesmos fornecedores. Ótica Amanda que começou há 1 ano, com outra ótica que já tem há 30 anos. Compramos das mesmas pessoas, mas os valores, eu acho absurdo, assim. Imagina. Aproveitar que o Dan falou de Tefé, eu queria saber, Roger, tava passeando lá em Tefé, como é que foi a viagem? Você estava lá no Turismo em Movimento, né? Como é que foi essa ação? O Turismo em Movimento é uma ação da Amazonas Tour, que é a empresa estadual de turismo, né? Ela realiza em alguns municípios, inclusive o próximo é em Parintins, né? Na terra dos bois aí. Mas antes da festa. Agora dia 25. E aí já é um projeto que já acontece há mais de 1 ano, na qual algumas agências são selecionadas para poder fazer sessão de negócios, ajudar a desenvolver o turismo nos municípios, né, entender o roteiro turístico que tem em cada município. E aí a Rogerto já participa há mais de 1 ano, fora outros projetos também com o Sebrae. Foi uma experiência nova, eu tinha ido em 2017 em Tefé,
apresentar um projeto da agência Roger Tour. Assim, a gente começou pela Ilha de Margarita e depois de Manaus, quem mais mandava cliente na Ilha de Margarita, se falando de município, era a Tefé. E a gente foi entender esse mercado, foi lá dar uma estudada. E aí fui em 2017, fiz algumas campanhas lá legais, e aí tive a oportunidade de voltar agora. Foi uma viagem muito produtiva, assim, Tefé fica a 500 quilômetros de Manaus, né? Hoje tem via terrestre, via aérea e fluvial, e 100 mil habitantes, vale a pena dar uma olhada lá, poucas óticas, já tô dando aqui, pega a visão. Já fiz um estudo de mercado lá. E foi uma viagem muito bacana. Uma parceria com essa agência e tal. Revender umas camisas. Vamos fazer um trio aí. Eu quero só o royalties daqui desses negócios que estão sendo fechados. Sociedade. Vamos montar um negócio lá em Tefé, que é muito produtivo, viu? Tefé é uma cidade muito ampla. Tá ok, Roger, muito obrigado. Então, vou dar esse nossos últimos minutinhos. Pode falar aí da loja Os Barés, onde é que podem encontrar, como é que pode fazer o pedido? Eu vou reforçar aqui a nossa... Mostra aqui a camisa pra câmera, pro pessoal ver. Aí, garoto. Gostei da camisa, hein? Aí. Essa aqui é uma das nossas últimas estampas, né? Amazones. O pessoal, tá escrito errado, tem o circunflexo no O, mas é pra ser errado mesmo, que acabou que fala errado. É Amazones. Legal. Amazones. E quem quiser seguir o perfil dos Barés também, tá? É só digitar Os Barés, na verdade Os Bares, né? Tem uma curiosidade, né? Que o pessoal... Eu entendi os bares. Vou confessar, né? Quando ele mandou. Eu falo os bares, rapaz, essa galera daqui ficou animada. Todo mundo entrou. Vem o cara dos bares aqui. Mas, ó, esse nome, Os Barés, inclusive... Foi uma polêmica interna lá nossa, né? Porque não seria um nome, não seria Os Barés a princípio, né? Quando a gente criou. Seria outro nome. Os Caboclos. Não vou dizer que a gente pode lançar essa marca futuramente. Mas aí apareceu alguém de fora, um turista, acho que era até gaúcho, né? E ficou perguntando, mas o que é Os Barés, né? A gente tentou explicar, ó, mas era uma tribo, né? Antiga, então... Todo mundo fala que é um caboclo baré, né? Que é o cara que nasce no Amazonas. Ah, é baré. Mas nunca ouviu falar. Mas o que significa a palavra baré? Aí o colega lá foi atrás no Google. Ninguém sabia o que significava os barés. Aí, achei que, ó, é nascidos da terra. Tu tem certeza? Ele disse, não. Ó, é nascidos na terra. É nascidos na terra. Muito legal. Era uma tribo indígena que o significado, assim, cara, era nascidos na terra. Ele, poxa, que legal, hein, cara. Eu disse, a gente tem uma cultura também, né? Tem uma simbologia. Muito legal. Então, Amanda, quem quiser trocar de armação, onde é que pode... De óculos. Onde é que pode encontrar de... É não só trocar de armação, né? Quiser um óculos... Um óculos completo. É... Olha, a gente tem 4 lojas, né, atualmente, na Alvorada, ali na antiga Avenida B, perto do Bar do Jacaré. Nós temos no Lírio do Vale, na Avenida Laguna, bem na principal, bem na frente do sinal. Nós temos na Compensa, na Avenida Oscar Borel, também ali na antiga São Pedro, na Compensa 2. E no Campos Sales, na Avenida Dona Otília, também na principal, perto da UPA. E a nossa próxima loja daqui, que é um mês mais ou menos, nós vamos inaugurar ali na Djalma Batista, ao lado do Pátio Gourmet. E vocês podem estar seguindo a gente aí também, Amanda Óticas, no Instagram, Facebook. É isso. Tá certo. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado também, meu amigo Roger. Pessoal aí que quer viajar, quer passear, quer conhecer o Amazonas, como é que faz, Roger? Muito simples. Hoje a Roger Tour está nas principais redes sociais, com o turismo regional aí, fazendo os principais atrativos turísticos da nossa região. E também quem quiser conhecer o mundo, Roger Tour, seu passaporte para conhecer o mundo com muito mais emoção. Deixa eu só concluir aqui, que eu estou impressionado com o plano de expansão da Amanda. Porque nesse ritmo, em 4 anos, ela chega a 20 lojas. Se você quer aprender a expandir, cola na Amanda. Vamos crescer. Ela vai montar um curso lá no Sebrae. Vou falar com o Fábio. Eu tô na fila de espera dos shoppings. Aí. Já entrei, né? Então tá certo, muito obrigado. Eu vou esperar do Roger minha passagem para ir para Rio Preto no aniversário da cidade. Eu quero só no show do Safadão, tá? Domingo. Então você acabou de conferir o podcast Amazonas Incrível, o programa de pessoas apaixonadas pela Amazônia. Toda terça-feira, às 7 horas da noite. Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play ou então na loja do seu aparelho celular. É só colocar ZLZN, que o primeiro aplicativo que aparecer é da nossa rádio. Nesse episódio você viajou comigo, Jonathan Souza, o seu
guia incrível no Amazonas, e também com a Roger Tour, a agência que atravessa fronteiras e desvenda os mistérios da Amazônia. Transmissão e operação de áudio de Digão Lopes, produção e edição da equipe do site Amazonas Incrível, apoio técnico de Marcos Mendonça e Breno Cidade. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Obrigado pela sua audiência e eu te espero no próximo episódio. Até lá! A agência que atravessa fronteiras e